Olá, pessoal. André Dias falando. Juliano Vieira aí, beleza? Tudo bom, pessoal? A gente resolveu gravar esse vídeo que para a gente é muito importante, que é um grande fechamento, né, Ju? A gente pode falar assim. É um encerramento da nossa primeira temporada do Trendcast, esse projeto que estava na gaveta por algum tempo e aí, em função dessa loucura toda de pandemia, situação global, a gente falou, cara, mais do que nunca é a hora da gente colocar esse projeto para fora. Nem a gente sabia quando começou a proporção que isso ia tomar, né? Ia ganhar um corpo rápido, né? O quanto ia encorpar exatamente, o quanto causou tanto impacto nas pessoas. A gente tem recebido feedbacks incríveis e acho que isso cumpriu o grande papel dessa história toda quando a gente começou. Que, para quem não sabe, a gente começou com esse projeto justamente pensando, cara, a gente precisa gravar e compartilhar com as pessoas todos os papos que a gente tem, o networking que a gente tem, as pessoas próximas a gente, que a gente conhece muita gente incrível, né, Ju? Ainda faltou muita gente para a gente falar. Então, a gente resolveu aqui, a gente nem comunicou, mas a gente resolveu encerrar a primeira temporada, tendo gravado 14 episódios, dando uma parada para o ano que vem a gente voltar com uma temporada nova, com novidades e com continuidade. Então, para a gente resolver fazer isso, a gente pensou, e aí, como é que a gente vai encerrar? Como que a gente vai fazer? Vamos gravar mais um episódio final com alguém? E aí a gente pensou, cara, vamos bater um papo e vamos fazer ter um overview aí, uma grande retrospectiva. Uma retrospectiva, né? Falou, né? Exatamente. E aí acho que a gente pode começar, né? Com certeza. Vamos puxar a galera. Eu acho legal a gente fazer em ordem cronológica mesmo, sabe? Boa. E puxando pela memória, sem roteiro, como a gente faz a maioria das vezes, né? Papo descontraído sobre a galera. E, primeiramente, vamos de Ricardo Catani, né? Grande Ricardo Catani. Esse episódio foi incrível, foi o grande abre-alas, né? Se assim a gente pode dizer, o grande abre-alas do nosso projeto. O Ricardo é um amigo, um cara muito querido, especialista em vendas, né, Ju? Muito, ele sabe muito de vendas. E ele tem uma coisa que eu acho bem legal, que ele trouxe muito nesse podcast, compartilhar, o ensinar os passos, ele ensina as coisas de uma maneira estruturada, sabe? E eu acho que isso foi bem maneiro no podcast. Isso ficou bem marcado, né, Ju? Essa questão dos processos, dele falar, lidar com vendas e falar desses processos, etapa a etapa. Eu acho que foi um episódio muito, muito enriquecedor, né? E eu acho que também por isso que a gente convidou ele naquele momento que a gente estava ali no pico da pandemia, né, Ju? Foi maio, se não me engano. A gente estreou 4 de maio com esse episódio, né? Exatamente. E foi muito marcante, porque a gente falou, cara, vamos puxar o Ricardo para falar de vendas, para estimular as pessoas a entenderem assim, cara, apesar desse momento louco, a gente tem que vender. Com certeza. As coisas precisam continuar, né, Ju? E a gente ficou até preocupado na hora de mandar para o editor se a gente manteria as partes que a gente falou sobre pandemia. Porque, como era o começo, a gente achava que ia ser uma coisa muito, olha, estão falando que vai ser uma coisa curta, etc. E se prolongou durante muito tempo. Isso foi uma coisa interessante, que a gente foi vivenciando ali, falando assim, poxa, peraí. E ao longo dos outros episódios, a gente desencanou disso e foi soltando. Né? Foi se desconectando da questão temporal, porque não tinha como prever, né? É muito louco isso. Foi uma jornada muito incrível a gente trazer vários temas, trazer vários convidados, várias pessoas próximas a gente para falar de vários temas. Claro, pincelando com o momento atual que a gente estava vivendo, mas ao mesmo tempo não se deixando prender nisso, né? Para não... Acho que a vibe não era essa, né? Ele foi o primeiro que a gente, óbvio, foi a abertura de tudo, mas que a gente trouxe também a conversa das tendências, do que aconteceria depois, qual a expectativa, né? Isso é muito claro em todos os episódios da temporada, a gente traz muito isso, né? Tipo, olha, mas qual a tendência que você acha que vai vir? E o legal é que a maioria, todos os convidados, eles têm isso muito claro. O pessoal que dá resultado tem isso muito claro. Fala, olha, tá caminhando nessa direção, eu tô indo nessa direção e, cara, venham comigo. Isso é bem legal. Isso foi bem bacana. Isso também é uma coisa que isso é uma característica que a gente definiu. Assim como esse vídeo não tem qualquer tipo de roteiro, a gente está aqui trocando uma ideia. Desse foi o princípio, eu acho que foi o grande diferencial, né, do Trendcast, onde a gente só tinha
a única etapa, né, o único processo ali que a gente lia era realmente a introdução, para fazer a introdução do convidado. De resto, era um bate-papo, e essa era a nossa ideia, um bate-papo entre amigos, para a gente colher insights e propagar isso, né? As tendências, cada um poder dar as tendências, dizer as variáveis, o que ele estava vislumbrando no mercado, né, Ju? Isso foi bem bacana. E quando a gente percebeu que isso conectou bem com a ideia, com o papo com o Ricardo, a gente falou, cara, vamos seguir com isso, porque é legal, né? Cada um poder, no seu segmento, dizer, editar as tendências. E aí, depois do Ricardo, grande Ricardo Catani, método VAI, a gente foi para Fernando Gameleira, cara. Que figura querida, cara. Um cara fora da curva, né, cara? Ele é demais, assim. Foi difícil a gente conciliar a agenda, né? Mas desde que a gente falou do Trendcast também, a gente pensou, cara, vamos puxar o Fernando. O Fernando é um cara que fica um pouco fora, assim, das redes sociais e tal. Ele é um pouco quieto. Mas é um cara, um monstro, né, cara? Um gênio, né? Empreendedorismo, né? Ele vivencia empreendedorismo. Enfim, não tem como falar do Gameleira sem falar do Empretec. Foi muito falado nesse episódio. E ele vive muito essa parte do empreendedorismo. Então, ele estrutura e explica isso de uma maneira muito clara, né? De como ser empreendedor, como viver o empreendedorismo, como você desenvolver isso. Realmente também foi um episódio bem legal. Bem legal, e que a gente também não sabia da dimensão que ia tomar, e a gente acabou, cara, falando muita coisas, né? Tendências mundiais. Poxa, ele tem global, um background, né? Incrível, exatamente, ele é totalmente global, né? Então, foi um episódio também que marcou muito. Eu, pessoalmente, gostei demais, achei muito bacana. Então, todo mundo pode recorrer, todos os episódios estão no ar. A gente vai aqui falar um pouquinho de cada um deles e vamos para o próximo. Depois a gente chegou com... Caramba, esse foi incrível, né, também. Eu vou falar isso de todos, porque eu gostei de todos, então... Mas vamos lá, cara. A gente procurou uma referência porque a gente percebe que no Brasil há uma carência muito grande, né, Ju? A gente, como empresa, quando procura especialistas e mão de obra e tudo relacionado a tráfego aqui é sempre muito... É difícil. A verdade é essa, né, Ju? É difícil. É muito complexo. Porque o que acontece, principalmente no Brasil, né, vamos falar sério, as pessoas aprendem as coisas, veem as coisas de forma empírica, não se aprofundam e de um dia para o outro se auto-anunciam especialistas. Exatamente. Coisa. Então isso machuca muita gente, porque as pessoas querem consumir de um especialista, uma pessoa que se auto-intitula especialista, e quando vai comprar dessa pessoa, a pessoa não dá resultado. Então, mas espera aí, como assim? Não é especialista? Aí depois vai vendo que aquela pessoa é especialista só a um fim de semana. Como acontece hoje em vários setores, que a gente vai falar em outros episódios também. É verdade. E aí foi bacana trazer, né? Trazer a visão de um cara que realmente performa, tanto que lá fora, né, se fala de mercado de performance, né, de tráfego, e não de tráfego em si, mas de alta performance em anúncios. E aí a gente traz um cara com uma visão, cara, totalmente inovadora, totalmente diferente do que se aborda aqui, do papo que se tem aqui no Brasil. É um cara que, poxa, parceiro nosso, é um braço nosso dentro da Trend também, então foi um puta prazer falar com o Márcio. E trouxe várias inovações também, várias dicas, né, de tendências, falando da... Eu lembro que me marcou muito que ele falou, cara, as tendências dos anúncios são cada vez mais parecerem menos anúncios. Né? Então, a gente repara que tem muita gente que no Brasil ainda não sacou isso, não pegou esse feeling e continua fazendo compre batom, né, a R$1, sacou? Compre batom. Foto 3x4 vai lá. Foto 3x4 vai lá, exatamente. Isso foi um ponto que me marcou muito assim, nesse episódio, foi ele falar dessas tendências, né? Citou cases também, lembra? De várias empresas punks, assim, tops, né? E algumas dicas também, como um episódio mais à frente que a gente vai falar, dica de como começar. Que a gente tem muita gente que, enfim, está começando os trabalhos e fala assim, pô, e aí? Qual o passo que alguém que já está há muito tempo no mercado pode me falar? Verdade. E ele colocou algumas coisas disso. É verdade. Então, depois do Márcio, a gente chegou no episódio 4. E o episódio 4, cara, tinha como também não puxar o Thiago, cara, especialista em vendas, né, cara? Querido nosso, um cara que se tornou muito amigo. E
também pelo momento, a gente, numa questão também de, claro, de novo, a gente não fazia aqui um roteiro e também não pensava necessariamente em alguém, era uma composição de fatores, né? E que casou muito bem também, assim como o Ricardo, né, Ju, para falar de vendas no momento em que as pessoas precisavam se reinventar. E o Thiago traz também uma bagagem muito grande, né, cara? Não, ele é uma pessoa que deveria ter pelo menos uns 4 episódios, porque antes de gravar o episódio, a gente faz um pré-talk. A gente tem uma conversa antes para falar um pouco, enfim, como normalmente são nossos amigos, a gente atualiza os assuntos. E até para dar naturalidade, né? Na verdade, a hora fala, tá começando a gravar agora, e aí dá continuidade, né, Ju? E ele falou várias coisas antes sobre a história dele, sobre a experiência, sobre vendedores que a gente não conseguiu colocar no episódio, exatamente pela limitação de tempo. Se você for parar para pensar, pessoas interessantes, 1h30, 2 horas, 3 horas é muito pouco tempo. É verdade. Então, ele trouxe muito disso. Um outro fator interessante até, que a gente essa semana estava falando com ele, parabéns, papai. É verdade, Mateu, menino cabeludo, a beça. E ele ainda me zoou disso, cara. Quando eu falei assim, pô, parabéns, veio cabeludo. Ele falou, não posso falar isso de alguns amigos meus. Eu falei, obrigado, papai. Mas vale muito a pena para saber sobre vendas daquele cara que é focado em resultado. Tipo, olha, não existe você querer vender alguma coisa e não se esforçar ao máximo para conseguir bater aquilo. Contou a história dele, experiência de bater de porta em porta até começar a treinar mega equipes. Ele Exatamente. Um episódio sensacional. Foi muito legal e por isso o nome também de Trajetória de Vendas foi bem legal. Nossa, bacana, bacana. Depois a gente chegou... Nossa, esse também foi bem legal, hein, cara? E aí a gente também pegou um momento de mercado também. Como foi casando bem, né? Casando legal essa história, porque a gente chegou ali, cara, num apogeu da pandemia global, com as escolas mundiais fechadas, todas as escolas, educação parada, comércio parado, tudo parado. E aí, cara, e a gente que atuou já há muito tempo também com EAD, a gente ouviu de muito cliente falando, não, isso não é para um futuro próximo. Lembra disso, Ju? Tinha muita coisa. Essa coisa da pandemia foi, nos episódios que passaram essa primeira temporada, foi bem claro que quem já estava se preparando ou tinha uma experiência conseguia reagir muito mais rápido às mudanças, né? Quem era preparado para mudanças, qualquer mudança que aconteceria, ia levar um baque, mas... Adaptação, né, Ju? Adaptação rápida, né? Porque o próprio Jefferson, ele conta da trajetória dele no episódio e essa coisa também dele vir de outros mercados e se aprofundar muito, sempre amar a educação à distância. Então, ele constrói uma história muito legal, assim, que ele fala no episódio. Foi muito legal, a gente falou muito de estrutura, de como estruturar, de como lidar com esse momento, as questões de custos, que estavam sendo, acho que naquele momento estava sendo a principal discussão, né? De como os pais e as instituições tinham que lidar, se entender para a conta fechar para ambos os lados, né, cara? A gente falou muito disso também. Foi interessante ele mostrando exatamente o outro lado, que as pessoas normalmente não veem da instituição, que tudo bem, está tudo fechado, mas a luz, ela ainda vai ter que pagar uma conta, ainda vai ter que pagar o aluguel, ainda vai ter que pagar o quadro de funcionários, exatamente. Então, ele trouxe realmente essa visão do outro lado, que normalmente as pessoas experimentam dos pais, quem consome, mas não da instituição. Foi bem legal, foi um episódio que foi enriquecedor, foi esclarecedor também, né? Uhum. E acho que foi disruptivo, né? Para poder fazer com que instituições que não estavam atentas à questão do EAD olhassem e falassem, cara, não tem jeito, a gente tem que entrar nisso. Foi incrível. Vamos para o próximo. Thiago. E vale lembrar, antes de falar desse episódio também foi bem bacana, né, Sem Fronteiras com o Thiago, vale falar que a esse momento o Trendcast chegou a 10º lugar no segmento de marketing e 18º no ranking Brasil, né, Ju? Foi incrível isso.
Foi surreal, assim. Você olhar, passar o ranking e falar, caramba, Mário Sérgio Cortella, CBN, só fera, só... E eu não me recordo, mas foi algum amigo nosso que falou isso pra gente. A gente viu depois. Exatamente. A gente eu acho que foi Igor. Acho que foi o Igor. Igor deu uma notícia pra gente. Pô, parabéns, vocês estão aqui. Porque isso, como assim, cara? Tô contando aqui agora. Que isso? Que papo é esse? Que papo é esse de ranking? A gente nem tinha essa pretensão, nem acompanhava isso. Então, estão aqui os selinhos aqui. Então, foi bem legal, cara. Isso foi muito... Deu muito gás, né? Fez muita coisa fazer valer a pena e fazer sentido. E aí a gente chegou nesse episódio com o Thiago, para mim, um amigo pessoal e, cara, um puta talento. É um cara que mostrou pra gente que não é uma questão de diploma, não é uma questão de ficar parado esperando e de sorte. Para mim, compôs muito isso nesse episódio. É um cara que, independente da formação, do diploma, sempre foi um talento, um monstro criativo e desbravou. Meteu a cara, foi para os Estados Unidos, falou, cara, é isso que eu quero ganhar mercado, eu quero aprender inglês e hoje está lá com uma empresa, está voando, né, Ju? Falou muito disso. E a história e a estrutura, né, como ele mostra, que ele sempre enfrentou essa coisa das outras pessoas, às vezes, estarem esperando acontecer alguma coisa, aguardando, e ele fazendo acontecer independente de qual fosse o resultado. E conseguia muito mais do que para os outros, sabe? Exatamente. E aí, depois do Thiago, a gente chegou no concurso público falar com Paulo Estrela, figuraça, que foi uma grande figura também, gente muito boa, né? E conversar com o Paulo também foi muito bacana nesse momento, que a gente falou justamente sobre como lidar com esse momento de pandemia também, falou da trajetória dele, de como desenvolver, como atuar nesse mercado de EAD. Esse mundo dos concursos também, como ele funciona, a cabeça da pessoa que está participando disso. Que exatamente, a gente conseguiu nesses episódios ver através do olhar de pessoas que estão envolvidas muito em alguns pontos que são obscuros para a gente. Essa coisa de quem faz concurso público. É interessante porque, como a gente não vivencia, a gente não sabe a pressão absurda que essas pessoas têm e o ecossistema que é formado em volta disso. Exatamente. Como isso envolve muita gente, as famílias, todos os processos, as instituições e a responsabilidade por trás disso tudo, né? Com certeza. Como isso é um mercado realmente muito difícil para quem está jogando esse jogo. Então foi um episódio também que marcou muito também. O Paulo se tornou um querido, né, cara? Um amigo. Gente boníssima. Eu lembro quanto ele nos recebeu bem, né, Ju? Desde o nosso primeiro contato, a gente estava ali numa relação, estreitando uma relação comercial, né? E, cara, a gente acabou indo lá encontrar com ele para tomar café e trocar ideia, independente da relação comercial ter acontecido ou não, sabe? Isso tem muito valor, né, cara? A gente dá muito valor a isso. Realmente foi incrível. E aí, depois do Paulo, chegamos no nosso episódio 8. Caramba, Carol Martinelli. Carol Coxinha. Cara, a Carol é demais, né? Pra gente, uma referência. A gente já pensando em fazer com ela, já tentando fazer essa agenda com ela também. A gente conseguiu pro episódio 8. Carol, uma referência, cara, uma querida. Uma pessoa que é uma referência por ser uma empreendedora nata, extremamente esforçada e adaptativa, né? Porque ela também passou por esses processos em que ela buscou adaptação, buscou o que fazer da melhor forma possível, sabe? Então, isso foi realmente um episódio também que me marcou muito. Ela falou como ela estava, como tendência, o que ela tinha que fazer para mudar as ações, mudar aquele momento em que o mercado estava passando, né, por uma situação bem difícil, né? E ela é uma dona, né, de uma grande franquia, Carol Coxinhas, tem, enfim, dezenas de franquias no Brasil inteiro, e ela explicando também a adaptação que ela tinha que fazer nisso com a relação dela, tanto com o consumidor final, que eles entregavam uma qualidade absurda, quanto com o fornecedor, com o franqueado,
que tem uma cabeça e muitas vezes aquilo dali é um negócio da família, é a vida daquela pessoa. A responsabilidade, sabe? Né? Exato. E também no final ainda teve a cerejinha do bolo dela falando da experiência dela na Disney, que também foi bem legal. Que é legal falar, né? Tem um episódio da frente também, lá na frente, que a gente conversa com outra pessoa, espera até chegar lá, que ela também fala isso, da importância da Disney, assim, para entender o encantamento, né, Ju? Como a Disney surgiu naturalmente como assunto, como pauta durante as conversas em mais de um podcast, né? Em mais de um episódio, para você ver como a Disney influencia também, né? As pessoas que estão buscando por tendência, encantamento de clientes e inovação. E foi bem bacana. Esse episódio com a Carol foi realmente legal demais. Vale a pena para quem é da área. Ela trouxe vários insights legais, várias dicas bacanas. Uma coisa que me marcou foi quando a gente perguntou: e o que passa na tua cabeça? Você pensa em desistir em algum momento? Lá, umas 2 vezes por dia. Você lembra disso? Exatamente. O pessoal acha que é a tranquilidade máxima, mas é um trabalho contínuo, assim, de aprimoramento para falar assim, não, peraí, não posso. Porque ela também tem uma preocupação com as pessoas de um tamanho assim absurdo. Isso também me lembra, me associa muito ao que fez o McDonald's ser o que é, né? Que foi lá atrás, naquele início de processo em que foi detectado, cara, não pode ser simplesmente um investidor abrir uma loja, tem que ter uma família, tem que ter um envolvimento por trás para que isso venha ganhar um corpo e venha estar à frente do negócio. Foi ali, essa virada de chave que fez o McDonald's ser o que ele é hoje, né? E a Carol trabalha muito nessa sintonia, isso é bem bacana, né? Então vamos pro próximo, depois a gente chegou no episódio 9. Opa! Episódio 9, olha lá, Pedro Barreto, que de fato é empreender, né? Pedro Barreto. Grande Pedro Barreto. Está explodindo com o canal dele do Flamengo, que é uma paixão dele, que a gente já trabalhou com ele, né, há um tempo, com quase EAD. 4 anos, né? Quase 4 anos tocando curso com ele, tocando um negócio de educação à distância e foi bem bacana. Esse episódio é legal falar porque a gente está falando de um advogado, mas um puto empreendedor, né, cara? Total demais. E ele, essa parte do empreender, ele tocou muito nessa tecla, né? Da estrutura, como formatar na cabeça, as pessoas que estão começando, as pessoas que estão passando dificuldade. Ele bateu muito nesses pontos para conseguir fortalecer quem tem muito interesse de ter sucesso. Esse episódio eu acho que vale muito a pena. Foi bem motivacional, né? Foi uma pegada bem realmente de dar uma chacoalhada. Eu acho que teve muito valor por isso, assim. Que ele é um cara muito bom, né? Lidando com isso, tá muito acostumado, um professor, super taribado, né, cara? O cara é uma referência nacional e foi um episódio de muito valor por isso, eu acho. Acho que o que me marcou foi essa pegada dele de, cara, vambora, vamos pra cima, a vida vai te dar uma porrada e você vai cair e levanta e vambora, que é o que a gente faz todo dia, todo mundo que empreende ou não, independente de empreender. Então foi um episódio que marcou muito, né? E aí depois a gente chegou no episódio 10, cara. Tava voando, né? Pô. Olha quem tá aí, né, cara? Então, como não falar dessa relação, né, entre autenticidade e sucesso sem falar com Bia, né, cara? Bia é melhor que nós temos, irmão. Ela é demais. Não tem nenhuma reunião que nós tivemos com ela nos projetos que a gente não passava mal de rir e, consequentemente, no podcast também. Ela era muito engraçada. E a gravação do podcast, né, a gente tem algumas estruturas, alguns formatos que a gente foi fazendo, né, até construir o formato ideal para a gente. E no formato com ela, né, a gente trabalhou muito assim o visual. A gente ia conversando, triangulando e se vendo. Então era uma coisa absurdamente engraçada conversar com ela, falar sobre tudo e como isso mudou a dinâmica, né? Porque um processo que a gente estava fazendo de um jeito, a gente no episódio com a Bia a gente resolveu mudar. Para ter justamente essa referência visual, essa troca que para a gente é muito importante e foi engraçado que a Bia estava esperando que fosse ser uma gravação, né? Já com o caderninho dela. Exatamente. Não, cara, vamos fazer assim no formato de call e tal, vai ser legal e foi muito bacana. Ela é uma pessoa que tem uma luz muito própria, né, Ju? Uma vontade também,
uma força de ajudar as pessoas, né, cara? Ajuda muitas mulheres, assim, desbrava muitos assuntos. É uma pessoa que tem um talento muito natural, né, cara? Lembrando que até dela, né, colocando esse ponto aqui, eu estou lembrando, essas pessoas todas que a gente conversou, muitas delas têm uma rede social tipo, muito forte, que elas continuam esses assuntos que a gente colocou no podcast nessas redes sociais. Então, vale muito a pena. Bia, então, é muito boa. Muito atuante, muito fervorosa, né, cara? Muito... Pedro Barreto também é excelente. Tiago, então, para aprender a venda. E Catani, muito. Então, vale muito a pena seguir eles nas redes sociais também. Legal. Depois a gente até marca, né, Ju, todo mundo e compartilha. E depois a gente chegou no nosso 11º episódio. Nossa, com a Paula, cara. Skills do agora. Foi muito legal também falar disso, né? Porra, muita estrutura para você conseguir realizar as coisas. Paula é excelente nisso, né? Também ela vem dessa escola do Empretec, né? Verdade. E que a gente participou também nos episódios, a gente conversa bastante disso. E ela traz muito esses estudos e a forma estruturada de você conseguir realizar as coisas. Falando Legal. como ela conseguiu fazer, né, e como ela consegue ensinar. E acho que conectou muito também com o episódio do Thiago, né? Do Wally, né? Que é o episódio lá Sem Fronteiras, que a gente está falando muito dos processos, mas associados às suas habilidades, né? Então, não necessariamente a diploma ou qualquer coisa do tipo. Então, de você explorar mais a questão dos skills e quais são esses skills do momento, quais são as tendências. A Paula falou muito disso, né? Com relação aos skills. É muito notório, né, no mercado hoje, o quanto se fala que muitas das profissões que existem hoje não vão existir daqui a um tempo. Então, é muito importante estar ligado e antenado nesses assuntos, né, Ju? É verdade, é verdade. Ela, enfim, foi uma aula muito grande sobre isso. Ela estrutura muito bem, ela consegue explicar isso de maneira muito clara, né? O que a gente precisa. E, como eu falei antes, outras pessoas também, quem está no começo também consegue, nesses episódios, olhar assim e falar assim, poxa, olha só, eu tenho alguns pontos que eu tenho que bater muito e para conseguir avançar. É legal. E a Paula é ótima porque ela calma, né? Você conversa com ela, a frequência dela é diferente, né? Então a gente que é muito pilhado, muito acelerado, aí a gente conversa com a Paula e fica calmo, sacou? É legal, foi legal fazer esse podcast com ela. E aí depois a gente chegou, cara, com o nosso queridão louco, né? Louco por evento, que promove mais do que eventos, né, cara? É um homem de show business. Né? É um showman, né? Com muita história. E é muito engraçado também você conversar com ele. Ele é uma aula sempre de tudo. E conhecer muito de evento, né? E empresário. E ser muito acelerado também. Isso daí você tem que... acelerado, né? Acelerado, Ju, e o que a gente até pontuou na introdução com ele foi de, cara, é um cara que a gente sempre encontrou, cara, pra cima, de bom humor, vambora, vamos fazer, vamos acontecer, pô, mas o mundo tá acabando, tá vindo um cometa, vai explodir o planeta. Não, cara, vambora, vamos resolver. Como a gente faz para resolver? Um episódio que para mim foi muito especial, porque eu que venho da área de produção, sou um apaixonado por produção. Então foi muito legal essa troca, as histórias, né, cara? Ele contando as histórias. Ele participou de tudo, né? Santa Ceia, ele estava lá organizando a fila. Ele é muito clássico. É verdade, foi bem legal. Então é um episódio que vale a pena ouvir. Também seguir o Maurício, o canal Loucos por Eventos no YouTube, que tá um sucesso. Tá bem legal. O canal dele está bem estruturado, assim, com conteúdo absurdamente legal. Assim. Legal e muito bem feito, né, Ju? Super bem produzido, de altíssima qualidade, como ele não faria nada diferente, né, cara? Então, vale muito a pena também. E depois a gente chegou Tendências em Gastronomia. Foi um papo bem legal com o Igor, né, cara? Igor Maurício Barreto. Nosso querido Igor Maurício Barreto. Volta foco. Exato. Cadê o foco, Ju? Aê, pronto. E esse papo com o Igor foi muito legal também, né, cara? Como ele desconstruiu a questão da gastronomia, da gourmetização da gastronomia, né, cara? Do luxo, falando, não, cara, o mercado é assim, funciona dessa forma, falou muito de tendência,
é um cara que tem uma expertise muito grande, né, cara, com empreendedorismo na área de gastronomia. Ele conhece muito o passado, o presente e o futuro. Você vê backstage, muito, né, da história, né, Ju? Você vê muito isso quando ele vai falando, ele vai explicando, ele traz muitos nomes do mercado, né, historicamente. Então, ele é uma aula assim, de como empreender em gastronomia. Cara, foi bem legal, um episódio que vale a pena, uma referência, cara. O Igor é uma grande referência pra gente. E por último, mas não menos importante... Exatamente, nosso querido amigo Pedro Zanher. Ele é muito bom, cara. Faca na caveira de inovação, né, cara? Tecnologia, ele respira a tecnologia de uma maneira que vocês não fazem ideia. É muito legal. Ele está 10 anos à frente de todo mundo e conversando 10 anos à frente e inovação demais, assim. É um cara que dá aula disso, assim. Ele explica, é muito simples, é muito claro, né? A maneira que ele fala sobre inovação e tecnologia. Verdade. É uma aula mesmo. Foi uma aula, está à frente de uma grande empresa, né, cara, com vários produtos legais, até reduziu o mix de produtos, né, dica nossa, foi muito bacana ele dar esse feedback para a gente ao vivo, gravando. Então, é um cara que fala muito também de mercado, falou muito, pontuou muitas tendências, também pincelou a questão do EAD, né, Ju? Falou de novos recursos, falou muito de evento. O assunto evento foi um assunto que a gente abordou de um modo geral também em alguns episódios, lá com o Thiago na produção de eventos, com o próprio Maurício, com o Pedro também, com os eventos que ele foi, que ele roda o mundo, né, cara, para trazer adaptações e inovações de mercado. Foi bem bacana, né, cara? Bem maneiro, cara. E esse foi eu acho que foi um fechamento excelente, porque a gente conseguiu passar, se a gente desenha um mapa por todas as áreas de interesse que formam o nosso conhecimento, né? Hoje, a nossa estrutura, assim, o que a gente fala hoje, o que a gente ensina, o que a gente treina as pessoas, o que a gente tem uma pitada de cada uma dessas pessoas, assim. Eu vejo muito isso porque tem essa coisa, muita coisa de empretec, muita coisa de eventos, muita coisa de tendências. Isso eu acho que a gente foi bem feliz nessa escalação, né, que a gente conseguiu fechar. E mais feliz ainda porque todos são amigos, né? Então a gente fala muito com eles frequentemente. Um line-up incrível, né, cara? Literalmente. Foi um show. Foi muito bacana. A gente deve muito a todas essas pessoas, né, que participaram desse projeto conosco. Nós somos os profissionais que somos e temos a empresa que temos graças a eles, né? Com um pouquinho de cada um. Acho que a gente acredita muito nessa troca, nessa via de mão dupla. Então, cara, a gente só tem a agradecer, né, cara? E pensar aí na segunda temporada, dar uma paradinha para um descanso. A gente conseguiu colocar na agenda esse projeto fazendo de 15 em 15, né, os episódios, e mesmo assim foi uma correria. Então, a gente espera poder estar junto aí em 2021 com a segunda temporada, mais incrível ainda, com mais gente, usar um termo técnico, mais gente foda, né, cara? Pô, com certeza. E com interesse em repetir alguns desses amigos também. Sem dúvida, que vale a pena. Bem legal, cara. Vale a pena. É isso, galera. Obrigado aí pela atenção, por mais episódio. Comam vegetais, se alimentem, não pratiquem bullying com os amiguinhos. E acompanha a gente. Qualquer coisa, a gente está nas redes sociais, obviamente, né? E só chamar a gente que a gente está por aqui para trocar uma ideia. Beleza. Valeu, obrigado, abraço. Tamo junto.